Bem, vamos para o segundo vídeo de correção do Fórum Redação Nota 1000. Quem está aqui pela primeira vez ou não conhece ainda o projeto, é só ler na descrição do vídeo, e se tiver alguma redação para corrigir também, é só solicitar a correção lá. Enfim, tem todo o processo a seguir, mas vamos lá. O tema de hoje é problemas da automedicação. Foi enviado por um usuário e eu vou corrigir aqui com vocês. Essa redação, para quem ainda não sabe, eu não corrijo a competência 1, porque a competência 1 é mais voltada para a parte de norma culta, então eu dou preferência aqui a corrigir mais a questão da estruturação e da ideia. Quem quiser correção completa, o link está no mesmo lugar, enfim. É só consultar mesmo a descrição do vídeo. Os antibióticos são de grande valia para o tratamento de infecções bacterianas. São capazes de eliminar ou impedir que as bactérias se proliferem. Porém, a automedicação e o uso indiscriminado podem causar diversas complicações, não só contra a saúde, mas também colocam em risco outros indivíduos. Não sei se vocês conseguem perceber, ele já afirma que é um problema. Ele não está te perguntando, por exemplo, não é uma pergunta, mas ele não está te perguntando o que você acha da automedicação. Ele está afirmando que é um problema. Então a pessoa que escreveu a redação, ela já escreveu dando uma contextualização biológica. Isso aqui ela já ganha na competência 2. Espera aí. Ela já ganha na competência 2. E aqui ela já traz para o problema, afirmando a tese de que a automedicação é um problema, pois o uso indiscriminado causa complicações não só para a saúde, mas também coloca em risco outros indivíduos. Bom, esse mas também é adversativo, né? Então, assim, eu creio que esses outros riscos para outros indivíduos devo falar de outra coisa a não ser saúde, porque se estiver falando de saúde também, ele peca por coerência e coesão. Ele perde nessas duas competências. Então, prestar atenção nos conectivos que você usa, porque às vezes você tem uma ideia, daí você fala a sua ideia e não compreende o que você está escrevendo, entendeu? Tipo assim, causa problemas de saúde mas também colocam em risco outros indivíduos. Assim como qualquer outro medicamento pode vir a trazer efeitos adversos, além disso, os antibióticos podem causar danos ainda maiores. Bom, já dá para perceber que não faz sentido nenhum. O tópico frasal tá bom, mas a escrita, a frase, ela não tem sentido. Mas vamos até o ponto. Diante disso, a automedicação é extremamente perigosa, porque cada bactéria tem seu código genético e características de ação particular. Por conseguinte, há um tipo de antibiótico específico para combatê-los. Bom, ele contextualizou o parágrafo e levou 4 linhas para isso. A contextualização, ela tem que levar, período da contextualização, que eu digo, ele na verdade ele já contextualizou e colocou como um tópico frasal, né? Ele uniu os dois. Eu não indico, porque já pegou 4 linhas de um parágrafo que você poderia estar desenvolvendo o texto. Aí você pergunta assim, mas professor, como que eu desenvolvo o texto? Desenvolver o texto, desenvolver uma ideia de texto, de argumentação, é aquela velha fórmula que eu faço: tópico frasal, com citação, com explicação e terminando com uma conclusão, concatenando com a tese, recapitulando na verdade com a tese do tópico frasal e a tese da introdução. Aqui ele levou 4 linhas, enfim, vamos lá. Quando são usados medicamentos ou dosagens inadequadas para extinguir uma infecção que não é compatível com esse perfil, ou até mesmo quando o uso é descontinuado sem que o tratamento tenha sido concluído, esses micro-organismos se tornam mais resistentes. Ótimo. Ele fez um parágrafo inteiro descritivo. Ele fez uma argumentação baseado na biologia. Isso é bom. Só que, quando eu indico da pessoa assim, poxa, mas como que eu posso pensar? Eu tenho dificuldade em escrever. Pensa que alguém está lendo essa redação para você, que está tentando te convencer que a automedicação é um problema.
Então, assim, imagine uma pessoa lendo essa redação e falando isso com você. Você se convenceria? O que falta para te convencer? A mim falta, por exemplo, vamos lá. Ele me descreveu o processo biológico. Ótimo, me convenceu contextualizando para a biologia. Mas por quê? Como que isso se aplica e por que isso é um problema para a sociedade? Entendeu? Daí ele poderia ter falado aqui. Tais condições portanto não, porque a gente deixa para conclusão. Mas a gente pode botar, por exemplo, assim, em relação a esse fato biológico ou em relação à biologia, infere-se que o risco da automedicação, lembre-se, não pode ter repetição de palavra, usa sinônimo, mas eu vou usar automedicação porque, enfim, é o que tem na minha cabeça agora. Portanto, infere-se que, biologicamente, a automedicação contribui para um aumento no número de casos de problemas na saúde do Brasil. A redação não fala Brasil, mas eu estou colocando Brasil. Visto que sempre use todos os comandos relacionados a visto que, por isso, haja vista que, uma vez que, todos esses que tem que são explicativos. A função deles é justamente explicar. Então vamos lá, de novo. Finalizando esse período, já que ele colocou o tópico frasal junto com a contextualização, né? Então aqui agora a gente partiria para um período no caso, da explicação. O que é um período da explicação? O período da explicação é quando você pega a sua contextualização, pega a sua tese do tópico frasal e a sua tese da introdução e explica por que isso é um problema. Entendeu? Você explicar que é um problema porque o antibiótico causa enfim, a automedicação é perigoso porque a bactéria vai ficar forte, você não está argumentando, você está contextualizando para a biologia. Quando ele está te pedindo para você explicar, para você argumentar, é você usar o argumento da contextualização e trazer ela para o problema na sociedade. Então, o que é o problema da automedicação na sociedade? Visto que, biologicamente, uma bactéria tratada com uma automedicação tende a permanecer forte e a virar superbactérias, isso demonstra um problema para a sociedade, visto que, com o indivíduo portador de uma bactéria autorresistente, tende a proliferar a sua contaminação e a prejudicar diversas outras pessoas. Tipo assim, eu estou falando tudo errado, mas é para vocês terem uma ideia do raciocínio que você tem que ter numa redação. É fórmula. Tipo assim, o raciocínio ele tem que ser linear. A gente está tratando de um gênero dissertativo argumentativo, não de uma literatura. Então você não pode ficar viajando. Tem que ser direto. O raciocínio ele tem que ter uma sequência. Então nesse período que eu marquei aqui, eu colocaria isso. Vamos lá que ele colocou. Quando são usados... Ele fez de novo, né, uma outra contextualização desnecessária, porque o parágrafo fica dissertativo, você só está descrevendo o problema. Na verdade, ele só fez um parágrafo de contextualização, seria basicamente outra introdução aqui, mas faltou esse parágrafo de explicação e eu concluiria assim. Aqui, vamos supor, eu colocaria mais um período, concluindo e recapitulando para a tese de que os medicamentos podem trazer efeitos adversos. O fórum eu disponibilizei no fórum uma tabela com elementos de coesão e conectivos. Você tem um conectivo só para resumo e recapitulação. Você pode colocar aqui nesse ponto, por exemplo, você iniciar com o seguinte: dessa forma, dessa maneira, logo, por isso, por consequência. Então você coloca aqui: logo, um indivíduo que se automedica, ele tende a desenvolver doenças, enfim, prejudicando ou agravando ainda mais o quadro. Você finaliza, usando esse artifício, você finaliza o parágrafo e repõe o corretor, o leitor da sua redação, a tese, ao tópico frasal e a ideia que você estava expondo de primeira.
Esse artifício de você usar o último período de um parágrafo de desenvolvimento para repor a sua ideia é muito bom, porque você também evita que a interpretação, enfim, a cabeça do corretor fuja da correção, porque ele vai ter corrigido 50 provas num dia. A cabeça dele vai estar a 1000. Então, se você não ajudá-lo a te ajudar, enfim, vocês entendem o que eu estou falando. É um grande risco que vocês correm à toa. Então, assim, use o último período de um parágrafo de desenvolvimento para recapitulação e afirmação do problema, sempre. E esse parágrafo, perdão, esse período, ele não tem que ter mais de uma linha. Com uma linha você consegue fazer essa recapitulação com resumo. Vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aqui eu colocaria um OMS entre parênteses, porque caso eu tenha que usar de novo, eu não preciso reescrever a palavra inteira. O aumento da resistência aos antibióticos tem se tornado um problema para todos, pois nós estamos sujeitos a contrair essas doenças a todo momento. E se acontecer a propagação em massa dessas bactérias, que estão já adaptadas com esses fármacos, será uma grande complicação para a sociedade e um desafio para os cientistas procurarem novas medidas de cura. Tá, ele fez outra contextualização aqui. Isso eu não consegui entender muito bem, mas parece que esse parágrafo inteiro é de um período só. Isso é uma coisa que vocês não podem fazer, hipótese alguma no Enem, é um parágrafo inteiro de um período só. Um parágrafo de desenvolvimento tem que ter no mínimo 3 períodos, no mínimo. Tópico frasal, um para contextualização, com explicação e o outro para conclusão. Recapitulação, nunca um período só. Bom, nesse período aqui vocês podem perceber, não sei se vocês já estão pegando o feeling do raciocínio, ele só contextualizou de novo, com um detalhe aqui. E se acontecer propagação em massa dessas bactérias, uma grande complicação para a sociedade. Pronto. Desnecessária essa parte. Aqui está o ponto do período. Aqui está o início do período de recapitulação. Então aqui seria interessante fazer o seguinte. Vai lá na tabela, vão olhar elementos de resumo, recapitulação e conclusão. Logo, vírgula. Isso caracterizaria uma complicação para a sociedade e um desafio para os cientistas procurarem novas medidas de cura. Ponto. Você recapitulou e afirmou a sua tese de que a medicação tem problemas e esses são os problemas. Entendeu, gente? Então, o que é abordado na introdução tem que ser abordado no desenvolvimento. Inclusive, tem um detalhe. Aqui você tem uma sequência de 2 problemas. O primeiro problema e o segundo problema, que a gente chama de causa também. O primeiro problema, que é o primeiro, e aqui é o segundo. O primeiro está aqui e o segundo está aqui. Vocês conseguiram pegar o fim? É sequência. O texto do Enem é sequência. Então, se colocou o primeiro aqui e o segundo aqui, o primeiro parágrafo de desenvolvimento vai ser para falar do primeiro problema que você colocou na introdução. O segundo parágrafo do segundo problema. A conclusão, você vai recapitular o desenvolvimento. O desenvolvimento já vão ter os parágrafos de conclusão, recapitulando a introdução. Então o texto ele fica inteiro conectado. Então, assim, não, você diminui em muito a chance de uma má interpretação. É por isso que o gênero, uma redação, se ela for editorial, se ela for notícia, se ela for carta, não é à toa que a forma da redação ela tem uma regra pré-estabelecida, porque você já sabe que as pessoas vão ler assim, entendeu? Então, assim, obedecer essa regra ela é muito importante, porque dependendo do gênero que você escolhe, você consegue passar a mensagem com mais clareza. E como o Enem é dissertativo argumentativo, a forma é essa, entendeu? Vamos lá para a conclusão. Portanto, a Anvisa, como órgão regulador, deve fazer uma política severa de maneira que restringe a venda de fármacos, sem receituário médico, e também fazer campanhas para as principais mídias para que possa atingir o público de todas as idades, conscientizando as pessoas dos males da automedicação
e que devem não só procurar um médico, como questioná-lo se realmente há necessidade do remédio, pois se trata de um assunto bastante sério. Vamos lá. Essa conclusão é a típica conclusão. Primeiro, de novo, vocês repararam que ela só tem um período. Isso é errado, porque cansa a leitura. O ponto final numa frase é justamente para você poupar a pessoa, para ela puxar um fôlego. Então você imagina você ler 6 linhas de texto sem respirar. Sua cabeça na metade disso aqui você já não vai lembrar de nada do que você leu. Então vamos lá. Portanto, a Anvisa, como órgão regulador, deve fazer uma política severa de maneira que restringe a venda de fármacos sem receituário médico e também fazer campanhas nas principais mídias para que possa atingir o público de todas as idades, conscientizando as pessoas dos males. Bom, público de todas as idades já tem um jargão que a gente chama, né, desnecessário, porque um bebê não vai numa farmácia comprar um antibiótico, né? Então você já vê que o raciocínio não tá, tem quebra de raciocínio aqui, porque uma pessoa pensante ela não vai falar todas as idades se tratando de venda de antibiótico. Portanto, a Anvisa bom, eu não colocaria Anvisa, eu colocaria Agência Nacional de Vigilância, não lembro o que significa Anvisa agora, mas enfim. Como órgão regulador, outra coisa, palavras que contenham mais de 5 letras não precisam ser escritas com letra maiúscula, siglas com mais de 5 letras. Então, Anvisa com letra maiúscula é desnecessário, porque ela tem 6 letras. Portanto, a Anvisa, como órgão regulador, deve fazer uma política severa de maneira que restringe a venda de fármaco sem receituário médico. Bom, eu não estou lembrado de no texto ele ter abordado que isso aqui era uma das causas do número de pessoas com automedicação. Então é o que a gente chama de proposta, na verdade, de conclusão implícita. Não foi explícito isso no texto. Então ele está concluindo uma coisa que ele não falou, sabe? Entende? A conclusão ela conclui o que você falou. Então, assim, se você não falou isso no desenvolvimento, como é que você está concluindo? Entendeu? E também fazer campanhas nas principais mídias para que possa atingir públicos de todas as idades, conscientizando as pessoas dos males da automedicação. Bom, automedicação aqui ele escreveu junto, né? Eu não vou entrar em detalhes de correção de língua formal, enfim, mas aqui é só uma atenção. Isso aqui ele escreveu separado, aqui ele escreveu junto. E que deve, imperativo, afirmativo. E que devam não só procurar um médico, como questioná-lo se realmente há necessidade do remédio, pois trata de um assunto bastante sério. Bom, a conclusão não conclui nada, não tem proposta de intervenção em relação ao texto. Aqui ele falou da automedicação, mas uso indiscriminado, né, aqui no problema. Falou que isso causar problemas em outros indivíduos. O segundo parágrafo, ele abordou sim, mas não tem, tipo assim, não tem uma proposta de intervenção no que a gente chama de proposta inovadora. Por exemplo, ele podia, sei lá, ler mais um pouquinho e ver pesquisas de medicamentos alternativos ou tratamentos alternativos aos antibióticos. Enfim, alas no hospital dedicada às pessoas. Bom, isso já tem. É um tema assim que é um tema chato, porque é um tema que é muito difícil você fugir do ponto comum. Mas eu acho que a ideia em si do raciocínio, que é o objetivo desses meus vídeos de correção, que é guiar o raciocínio do aluno e não ensinar para ele escrita, enfim, eu acho que a proposta é interessante. Então, assim, se vocês gostaram da correção, dá um joinha, compartilha. Desculpa por qualquer problema técnico no vídeo, eu não tenho experiência em gravar vídeo, eu não sou vlogger, eu não tenho noção de edição. E isso está me tomando um tempo muito grande, mas assim, eu prefiro fazer um vídeo, porque com o vídeo o aluno se sente mais ensinado do que com um texto. Porque, é como eu já disse no primeiro vídeo, norma culta, ela é julgada pela competência número 1, mas todo o restante, assim, o essencial da redação, ela está nas outras competências. Então, assim,
O aluno pode não ter uma grafia muito boa, mas se ele tiver uma ideia muito boa, os corretores vão saber disso. Porque o português, ele não reflete a inteligência das pessoas. A inteligência das pessoas está no argumento, está na argumentação, está no raciocínio. E é isso que o Enem quer saber. Então, assim, não tenham vergonha de errar, não tenham achando que vocês não sabem escrever. Todo mundo sabe escrever, todo mundo é inteligente, todo mundo tem ideia. Basta você ter um raciocínio lógico, entendeu? Ninguém está aqui pedindo para você saber de biologia ou de saber. Por exemplo, aqui você poderia ter citado X-Men nessa redação. Agora, se você conseguisse ligar, por exemplo, sei lá, vamos botar Resident Evil, a gente coloca lá o T-Vírus. Se você conseguir ligar o Resident Evil como um apocalipse do vírus sendo transmitido, isso concomitando com o fato de uma bactéria resistente também ser transmitida, cara, você fez uma contextualização perfeita. E bicho, o Enem quer isso, quer que você entenda do tema e saiba colocar ele na sua medida, saiba, ele quer saber o seu jeito de explicar, se faz sentido. Se fizer sentido, meu caro, é uma redação boa. Eu não gosto de falar redação nota 1000, porque nem professor de redação tira nota 1000. Então, assim, se você não está conseguindo alcançar nota 1000, 960, se você pelo menos está passando 900, já é bom resultado. Agora, não almejem não, mas não se deprimam, porque vocês não estão conseguindo alcançar 1000, porque nem professor de redação tira 1000, né? A gente sabe muito bem. 250 pessoas tiram nota 1000 no ano. Assim, o Brasil tem muito mais de que 250 professores de redação de cursinho, enfim. Então é isso, cara. Se gostou, comentem, compartilhe. Qualquer crítica, sugestão, tamo aí e foda-se essa porra toda. Valeu.